Bem no coração da Amazônia, debaixo da imensa copa das árvores, existe um mistério que foi literalmente gravado na terra. E não estamos falando de uma cidade perdida de ouro. É algo talvez ainda mais impressionante. Formas geométricas gigantescas, perfeitamente desenhadas, que são muito mais antigas do que a história que a gente conhece. E elas estão forçando todo mundo a repensar o passado do nosso continente. A história moderna desta descoberta começa de um jeito bem inusitado. Não foi numa escavação com pás e pincéis, mas a 10 mil metros de altura. Em 1999, o geógrafo Alceu Hanzi estava num voo comercial sobrevoando o Acre. Ele olhou pela janela e viu algo que o desmatamento infelizmente tinha acabado de revelar. Aquelas formas no chão que pareciam cicatrizes na paisagem, elas simplesmente não eram naturais. O que ele viu naquele dia foi o estopim de uma verdadeira revolução na arqueologia. E essa observação, quase por acaso, abriu a porta para uma pergunta gigantesca. O que exatamente são essas estruturas monumentais? Quem construiu? Como? E a pergunta de $1 milhão, por quê? As respostas para essas perguntas estão pouco a pouco desmontando aquela velha imagem que a gente tinha da Amazônia como uma terra selvagem, praticamente intocada. E aqui que a história fica ainda mais interessante. Essas formas não eram um segredo total. Os moradores locais lá no Acre conviviam com essas valas há gerações, mas para eles era só uma coisa esquisita da paisagem. E eles sempre notavam um detalhe muito curioso. Mesmo sendo fundas, essas valas nunca enchiam de água, um sinal silencioso da engenharia super avançada que os construtores usavam. Bom, a partir daí, a ciência entrou em campo com força total. E o que a arqueologia, o sensoriamento remoto e a datação por carbono nos contam sobre esses lugares? Para começar, a escala do que foi encontrada de caiu o queixo. O que começou com umas poucas figuras vistas de um avião já se transformou em mais de 1000 geoglifos identificados até hoje, espalhados por uma área enorme. Isso mostra que não eram monumentos isolados, mas sim parte de uma paisagem cultural super organizada e conectada. O nome técnico para essas estruturas é henge, um conceito parecido com o de lugares famosos na Europa, como Stonehenge. E a chave para entender a função delas está no design. A terra que era cavada da vala era colocada do lado de fora, criando um muro externo. Isso é uma pista fundamental. Se fosse um forte, o muro seria para dentro, para proteger, certo? Aqui, o design valoriza o espaço de dentro, o que sugere que era um lugar de encontro, de cerimônia e não de guerra. A sofisticação geométrica é simplesmente impressionante. Estamos falando de círculos, quadrados e octógonos feitos numa escala monumental. E um dos locais tem um quadrado que encaixa perfeitamente um círculo dentro dele, um problema matemático bem complexo. E para completar, muitos desses lugares estão alinhados com os solstícios. O que a gente vê aqui é o retrato de uma cultura com um conhecimento profundíssimo de geometria e astronomia. E a linha do tempo disso tudo também é incrível. As construções mais antigas datam de 3.500 anos atrás, com um pico de uso ali entre 700 a.C. e 900 depois de Cristo. Isso quer dizer que eles foram contemporâneos de grandes civilizações do Velho Mundo, mas se desenvolveram de forma totalmente independente aqui, no coração da América do Sul. A arqueologia também nos ajuda a entender o que esses lugares não eram. A análise do solo, por exemplo, mostra poucos níveis de fósforo e quase nenhum lixo doméstico, o que descarta a ideia de que eram aldeias onde as pessoas moravam o tempo todo. Então a hipótese mais forte hoje é que funcionavam como grandes centros de encontro, lugares para rituais, para reuniões políticas e até para trocas comerciais e culturais entre diferentes povos. Mas a descoberta dos geoglifos não é um fato isolado. Na verdade, ela é a peça mais visível de um quebra-cabeça muito maior que está redesenhando completamente o nosso mapa mental da Amazônia pré-colombiana. Por muito tempo, a gente aprendeu a ver a Amazônia como uma natureza selvagem, um lugar inóspito onde grandes civilizações não poderiam ter existido. Bom, essa ideia está caindo por terra. As evidências mostram uma paisagem que foi, na verdade, ativamente moldada, gerenciada e projetada por milhões de pessoas ao longo de milênios. Mas quão populosa era essa paisagem? As estimativas mais recentes são de tirar o fôlego. A população pode ter chegado a 20 milhões de pessoas no auge. Existiam redes de cidades e vilas interligadas, algumas maiores do que a Londres do século XVI. Uma civilização vibrante que entrou em colapso depois da chegada dos europeus e foi rapidamente engolida de volta pela floresta. E o que sustentava toda essa gente? Uma das maiores inovações agrícolas da história, a terra preta. É um solo artificial criado de propósito que é incrivelmente fértil e duradouro. A base dele é carvão vegetal e uma comunidade de micróbios tão complexa e eficaz que a ciência moderna até hoje pena para conseguir replicar. E isso nos leva a uma ideia ainda mais profunda.
A própria floresta, em muitas partes, é um artefato cultural. A grande quantidade de espécies úteis, como a castanheira, por exemplo, não é um acidente da natureza. É o resultado de milênios de cultivo e seleção. A Amazônia é, em grande parte, um jardim ancestral em escala continental. Claro, redescobrir um passado tão grandioso também traz um monte de questões bem atuais. Como esse legado é visto e cuidado hoje pelas pessoas que vivem, literalmente, em cima dessa história? Para os povos indígenas, como os Apurinã, a conexão é viva, é espiritual. Eles olham para os geoglifos e reconhecem um eco das suas próprias cerimônias. Eles veem nesses espaços um elo direto com seus antepassados. Para eles, é chão sagrado. Já para os fazendeiros e donos de terras onde muitos geoglifos estão, a descoberta traz um misto de orgulho e também de muita preocupação. O medo, que é legítimo, é que se a área for tombada como patrimônio histórico, eles possam acabar perdendo suas terras, o que ameaça o sustento de suas famílias. O que a gente tem, então, é uma confluência de perspectivas às vezes conflitantes. A visão indígena focada no sagrado, a visão do proprietário focada na segurança econômica e a visão da ciência, que prioriza a pesquisa e a preservação. O grande desafio para o futuro dos geoglifos é conseguir harmonizar todos esses interesses. E isso nos leva à questão final. Qual vai ser o destino desses monumentos e dos segredos que eles ainda guardam, diante de todas as pressões do mundo de hoje? As ameaças são bem reais e urgentes. A agricultura avança, o desmatamento não para e alguns sítios, infelizmente, já foram danificados para sempre. Do outro lado, as soluções precisam vir de várias frentes. Proteção por lei, como o tombamento pelo IPHAN, reconhecimento internacional, como a candidatura a patrimônio da Unesco e talvez o mais importante de tudo, a educação, para que as comunidades locais se tornem as principais guardiãs da sua própria história. E existe um paradoxo que torna a preservação desses lugares algo único. A escala deles, que é tão impressionante vista de cima, faz com que eles sejam praticamente invisíveis para quem está no chão. Dá para caminhar e cruzar um círculo de 300 metros de diâmetro sem nem perceber a forma. Então, proteger os geoglifos exige um exercício de imaginação. É preciso valorizar e preservar uma geometria que os nossos olhos, ali no local, não conseguem enxergar. E para fechar, fica aqui essa reflexão. Tudo isso que a gente descobriu até agora está na pequena fatia da Amazônia que já foi desmatada. Mais de 5 milhões de quilômetros quadrados de floresta continuam sendo uma fronteira arqueológica totalmente inexplorada. Se os geoglifos do Acre são só um aperitivo do que está escondido, o maior mistério da Amazônia não é o que a gente já encontrou, mas sim tudo aquilo que ainda espera em silêncio debaixo da floresta. Imagina a cena, a gente está em 1999, um geógrafo, num voo comercial, sobrevoando o Acre. Ele olha pela janela e vê uma coisa que simplesmente não deveria estar ali, gravada na paisagem desmatada da Amazônia. Formas geométricas gigantescas, sabe? Círculos, quadrados perfeitos. E isso não é ficção científica. É o início da redescoberta de um capítulo perdido da nossa história, escondido por séculos debaixo da maior floresta do mundo. E o que é mais impressionante é que, de certa forma, essas estruturas nunca estiveram, totalmente escondidas. O documentário do IPHAN, que a gente analisou, traz uns relatos fantásticos das comunidades de lá. Um proprietário de terras, o Sr. Jacossá, que acabou dando nome a um dos sítios, ele conta que sempre achou aquelas valas muito estranhas. Podia cair a maior chuva do mundo e elas nunca acumulavam água. E outros moradores cresceram ouvindo os pais, os avós falarem sobre coisas de índio enterradas por ali, mas sem ter a menor ideia da dimensão daquilo tudo, sabe? Quer dizer que o maior obstáculo para essa descoberta não era nem a tecnologia, mas a nossa perspectiva. As formas estavam lá, visíveis. Exato. Mas era como uma paisagem invisível, porque ninguém tinha o contexto para entender. E é exatamente nisso que a gente vai mergulhar hoje. Nos geoglifos do Acre, essa rede imensa de estruturas que está virando de cabeça para baixo o que a gente achava que sabia sobre o passado da Amazônia. Para quem nos acompanha, essa conversa faz parte da nossa série Dr. Dario Santucci, o lado não médico, explorando justamente esses temas que desafiam as nossas certezas. Perfeito. E para guiar a gente nessa história, nós mergulhamos em dois materiais bem diferentes, mas que, olha, se completam de um jeito incrível. De um lado,
esse documentário do IFAM, que nos dá a visão da ciência, dos arqueólogos, mas também, e isso é crucial, a perspectiva dos povos indígenas e das pessoas que vivem lá na Terra. Certo. E do outro, uma entrevista com o pesquisador Graham Hancock, que ajuda a colocar essas descobertas numa perspectiva mais global, sabe? Dentro desse mistério maior de uma civilização amazônica que talvez tenha sido muito mais avançada do que a gente ousava imaginar. Então, o ponto central que essas fontes trazem não é só que existiam pessoas na Amazônia, mas que a própria ideia de natureza intocada que a gente tem da floresta é, na verdade, um equívoco histórico. A Amazônia que a gente conhece hoje é, em parte, uma construção. Mas vamos começar pelo começo. A redescoberta moderna com o geógrafo Alceu Ranzi. Ele já tinha visto algo em 1977, mas foi em 99 que a ficha realmente caiu. O que foi que mudou? O que mudou foi a escala da devastação. O desmatamento, por mais trágico que seja, abriu uma janela para o passado. Em 77, ele viu uma ou outra forma isolada. Em 99, com áreas muito maiores desmatadas, ele conseguiu ver do avião que não era uma vala, mas um padrão, uma rede conectada de desenhos monumentais que se estendia por quilômetros. E essa visão bateu de frente com um dogma acadêmico de quase um século. Que é a ideia da Amazônia como um vazio demográfico, certo? Aquela imagem que todo mundo aprende na escola. Exatamente. Uma floresta imensa, de solo pobre, hostil, incapaz de sustentar grandes populações. Isso, acreditava-se que a ocupação humana ali era super recente, coisa de 1000, 2000 anos. Qualquer sugestão de sociedades complexas era descartada. A Amazônia era vista como um lugar onde a natureza sempre venceu a cultura. E de repente, a evidência no chão, ou melhor, do chão, começou a contar uma história completamente diferente. Uma história que tecnologias como imagens de satélite e, mais recentemente, o LIDAR só vem confirmando de forma espetacular. Certo. Então, o que exatamente são esses geoglifos? Quando a gente fala em formas geométricas, o que isso significa na prática? Na prática, são valetas de até 11 metros de largura e alguns metros de profundidade que foram escavadas na terra. O material que eles tiravam era empilhado na borda, formando um pequeno aterro. E essas valetas desenham formas perfeitas, círculos, quadrados, octógonos, elipses, alguns com mais de 300 metros de diâmetro. É uma obra de terraplanagem em escala monumental. O geoglifo Jacossá, por exemplo, é um quadrado com um círculo perfeitamente inscrito dentro dele. Peraí, um círculo inscrito num quadrado. Isso é a quadratura do círculo. Um problema clássico da geometria, uma coisa que a gente associa aos gregos antigos, a Pitágoras. Exatamente. Encontrar isso executado com precisão no meio da Amazônia, em estruturas de mais de 2000 anos, isso muda o jogo completamente. Muda tudo. Porque não é um desenho no papel, né? É uma obra de engenharia no terreno. Para fazer isso, você precisa de um conhecimento abstrato de geometria, de planejamento e da capacidade de aplicar esse conhecimento em grande escala. E a sofisticação não para por aí. Lembra do que o Sr. Jacossá falou sobre as valas nunca encherem d'água? Sim, ele achava aquilo um mistério. Pois é, não era mistério, era ciência. As análises de solo mostraram que eles escolheram construir os geoglifos intencionalmente sobre latossolos. São solos mais argilosos e permeáveis que drenam a água muito rápido. Eles sabiam onde cavar para que as obras deles não virassem pântanos na estação chuvosa. É uma engenharia ambiental sofisticadíssima. Isso é incrível. Eles tinham um conhecimento profundo do solo. E as fontes também mencionam um conhecimento de astronomia, né? Sim, e isso é talvez o mais impressionante de tudo. Muitas dessas estruturas estão alinhadas com uma precisão, espantosa aos pontos cardeais verdadeiros. Norte, sul, leste e oeste astronômicos, não os magnéticos que variam com o tempo. Uau! E também eventos celestes-chave, como os solstícios de verão e de inverno. Hoje a gente usa GPS e bússolas. Eles fizeram isso observando o movimento do Sol e das estrelas de forma sistemática e aplicaram esse conhecimento para orientar construções de centenas de metros. O nível de planejamento é de outra ordem. E existe um padrão nisso tudo, não é cada tribo fazendo seu desenho aleatoriamente.
As fontes apontam que as formas circulares são mais comuns ao sul e as quadrangulares mais ao norte. Isso não pode ser coincidência. É como se houvesse um manual de design compartilhado por uma área gigantesca. É exatamente o que isso sugere. A gente não está falando de grupos isolados. Esse padrão regional, essa consistência nos alinhamentos, nas técnicas de construção, aponta para uma cultura coesa, vasta e organizada, que compartilhavam o mesmo sistema de símbolos, de conhecimentos e provavelmente uma mesma visão de mundo, se estendendo por uma área de milhares de quilômetros quadrados. E uma cultura desse tamanho, capaz de realizar obras dessa escala, precisa de gente, muita gente. O que nos leva de volta à quebra do dogma do vazio. De repente, aqueles relatos do explorador espanhol Francisco de Orellana, lá de 1541, que falou ter visto cidades densamente povoadas ao longo do rio, não parecem mais tão fantasiosos, né? Deixam de ser fantasia e passam a ser uma janela para um mundo que foi perdido. Orellana foi ridicularizado por séculos, mas o que a arqueologia está mostrando agora é que ele provavelmente estava certo. A Amazônia pode ter abrigado até 20 milhões de pessoas. Mas isso sempre levantou a pergunta óbvia, né? Como alimentar tanta gente num solo que a gente sabe que é pobre? E a resposta para isso é uma tecnologia que soa quase como ficção científica. A terra preta de índio. É a pergunta de $1 milhão. E a resposta é essa tecnologia. A terra preta não é um solo natural. É um solo artificial, fabricado, criado por seres humanos ao longo de milhares de anos. É um solo escuro, riquíssimo em nutrientes e, assim, incrivelmente fértil. Fabricado como? Qual era o segredo? Era só jogar lixo orgânico no chão? Que hoje a gente chama de biochar, que é um carvão vegetal produzido a partir de uma queima lenta, com pouco oxigênio, que retém os nutrientes. Mas o verdadeiro segredo, a receita, que a ciência moderna ainda não conseguiu replicar, está na combinação desse carvão com restos de cerâmica, ossos de animais e, principalmente, num consórcio único de micro-organismos que parece se autorregenerar. É um solo vivo. Nossa! Um pequeno punhado de terra preta, adicionado a um solo amazônico estéril, pode torná-lo fértil quase que da noite para o dia. Então a terra preta não era só uma técnica de agricultura. Era a fundação de toda a civilização. Era a tecnologia que permitia que milhões de pessoas vivessem de forma sedentária, construíssem cidades e obras monumentais, desmentindo completamente a ideia de um ambiente hostil. Exato. Eles não apenas se adaptaram à Amazônia, eles a transformaram, o que nos leva a outra grande revelação. A floresta selvagem e intocada é, em grande parte, um mito. O que as evidências sugerem é que a Amazônia é uma paisagem antropogênica, um imenso jardim cultivado e manejado por milênios. Muitas das espécies que hoje são hiperdominantes na floresta, como a castanheira, a seringueira, o cacau, elas não estão lá por acaso. Elas foram selecionadas, cultivadas e espalhadas deliberadamente por esses povos por causa do seu valor. Eles moldaram a floresta que a gente vê hoje. Isso muda tudo. Uma sociedade que maneja o solo, que mapeia as estrelas, que molda a própria floresta. A pergunta que não quer calar é: para quê? Se as análises mostram que ninguém morava permanentemente dentro dos geoglifos, qual era a função de construir algo tão monumental? Essa é a grande questão. E as pistas estão tanto no que foi encontrado quanto no que não foi. A análise do solo dentro das formas mostrou um teor de fósforo muito baixo. Fósforo é um indicador de atividade doméstica, de lixo orgânico. A ausência dele sugere que não eram aldeias. E além disso, a própria estrutura, com a valeta para dentro e o aterro para fora, não faz o menor sentido como fortificação. Ah, claro. Como dizem os arqueólogos, você não constrói um fosso de defesa do lado de dentro da sua muralha. É o mesmo princípio dos enges europeus como Stonehenge. Então, se não eram casas nem fortes, a teoria mais forte é que eram espaços cerimoniais. Locais de encontro, exatamente. E é aqui que a voz dos povos indígenas contemporâneos se torna fundamental.
O povo Zapurina, por exemplo, que vive na região, considera o geoglifo Jacosá um local sagrado. Eles contam que o tamanho e a forma das estruturas são perfeitamente compatíveis com o espaço que eles precisam para realizar suas danças rituais sagradas, como o Chipoá, que reúne centenas de pessoas em grandes círculos. Eram como catedrais a céu aberto. Perfeito. Catedrais para encontros entre diferentes povos, para trocas culturais, políticas, comerciais e, acima de tudo, espirituais. Para muitas cosmologias amazônicas, as formas geométricas não são meros desenhos, são uma tecnologia de comunicação, uma interface para interagir com o sagrado, com as forças da natureza, com os espíritos dos animais, das plantas, dos astros. E tem uma conexão muito específica com uma planta, o bambu, ou a taboca, como é chamada lá, né? Sim, e é uma conexão fascinante em múltiplos níveis. Primeiro, o prático. Os arqueólogos notaram uma forte associação entre a localização dos geoglifos e as florestas de bambu. O bambu tem um ciclo de vida peculiar. Ele floresce e morre em massa em áreas enormes, a cada 28 anos, mais ou menos. A teoria é que esses povos antigos, com sua sabedoria ecológica, aproveitavam esse evento. Com uma vasta área de bambu seco no chão, ficava muito mais fácil usar o fogo de forma controlada para abrir grandes clareiras na floresta e realizar as construções. Eles usavam o ritmo da própria natureza para construir. Mas para o povo Zapurinã, o bambu tem um significado que vai muito além disso, não é? Um significado profundíssimo. É com a taboca que eles fabricam as flautas usadas no seu ritual mais sagrado, o kamate, que é um rito de passagem, de batismo das crianças, e segundo a crença deles, o ritual do kamate não é conduzido pelos pajés daqui, do nosso plano, mas sim pelos pajés ancestrais, que já estão no plano espiritual. A planta que, no plano físico, ajudou a abrir o espaço para o templo, é também um instrumento que, no plano espiritual, faz a ponte com o sagrado. É uma simbiose perfeita. É uma conexão muito poderosa, mas é um paradoxo trágico, né? O mesmo desmatamento que nos permitiu ver essa maravilha agora é o que está destruindo ela. Infelizmente, a maioria dos mais de 800 sítios conhecidos está na chamada área de pioneirismo da BR-317, uma fronteira de forte expansão agrícola e pecuária. O documentário mostra relatos de proprietários de terra que, às vezes por puro desconhecimento, outras, por medo de perder o direito sobre a propriedade, simplesmente passam um trator por cima para limpar o terreno para o plantio ou para construir um bebedouro para o gado. E uma vez que a estrutura é nivelada, ela se perde para sempre. E o que impede a proteção? A burocracia. A falta de recursos. FAN já tombou um dos sítios e indicou a área como candidata a Patrimônio Mundial da Unesco, o que é um passo importante. Mas a fiscalização numa área tão vasta e remota é quase impossível. A chave, segundo todos os especialistas, é o que eles chamam de educação patrimonial. Não adianta cercar a área. É preciso fazer com que as comunidades locais conheçam, se orgulhem e se tornem as verdadeiras guardiãs desse patrimônio. Mas teve uma tentativa de criar um projeto turístico com uma torre de observação que não deu certo. E isso parece ter gerado mais desconfiança. Foi um exemplo clássico de como boas intenções podem dar muito errado. A ideia era ótima. Permitiria que as pessoas vissem o geoglifo sem pisar nele. Geraria renda para o proprietário, para a comunidade. Mas o projeto se arrastou na burocracia, trocou a gestão e nunca saiu do papel. Para os donos das terras ao redor, ficou apenas o medo de que suas propriedades fossem desapropriadas, de que não pudessem mais usar a terra por seu sustento. Isso mostra que a preservação precisa ser construída junto com a realidade social e econômica das pessoas que vivem lá. E no meio disso tudo, a visão de um líder zapurinã no documentário é muito marcante. Ele defende a proteção, mas com uma cautela, um respeito que a gente talvez tenha perdido. É uma perspectiva de humildade. Ele diz que é preciso ter cuidado, porque não se sabe o que aconteceu ali. Podem ter sido lugares de grandes festas, mas também de massacres, de coisas sombrias. Ele acredita que esses locais guardam energias e segredos que nós, com a nossa ciência e nossa pressa, ainda não compreendemos. Para ele, é preciso respeitar o silêncio e o mistério que ainda envolvem esses espaços. O tempo vai dizer o que a gente pode aprender dali.
Então, o que fica de tudo isso? A nossa compreensão da Amazônia foi completamente virada de ponta cabeça. Saímos da imagem de um vazio demográfico para de um lar de uma civilização vasta, sofisticada, com conhecimentos avançados em engenharia, astronomia e agricultura, que não apenas viveu na floresta, mas a construiu. E o mais incrível é que a gente está literalmente só arranhando a superfície. A bacia amazônica tem 7 milhões de quilômetros quadrados. Desse total, cerca de 5 milhões e meio, uma área do tamanho da Índia, permanece arqueologicamente inexplorada sobre a floresta. E é aqui que tecnologias como o LIDAR entram. Ele funciona como um sonar, mas com raios laser, que conseguem atravessar as árvores e mapear o relevo do chão com uma precisão de centímetros. Cada sobrevoo tem revelado novas cidades, estradas, mais geoglifos. A história completa ainda está sendo descoberta debaixo dos nossos olhos. Isso me leva a um pensamento final. A gente falou da Terra Preta, essa tecnologia antiga, sustentável, com um conteúdo microbiano que a gente não consegue replicar. Se esses povos desenvolveram uma forma tão avançada e regenerativa de criar solo fértil, que outras formas de conhecimento e tecnologia, talvez sobre manejo florestal, medicina, organização social, foram perdidas com o colapso da civilização deles após a chegada dos europeus? Conhecimentos que poderiam ser incrivelmente valiosos para os desafios ecológicos e sociais que nós enfrentamos hoje. Talvez o maior tesouro escondido na Amazônia não seja o ouro, mas sim um manual de como viver de forma sustentável neste planeta.